Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Hoje a igreja se veste de branco para celebrar Santa Clara de Assis. Aliás, você sabia que ela é a padroeira da televisão? A história nos conta que no Natal de 1253, um ano antes da sua morte, Clara Acamada desejava muito participar da Santa Missa na igreja de São Francisco, mas não tinha condições físicas para sair de casa. Em oração profunda, Clara clamou ao Senhor que permitisse que ela vivesse a missa de Natal. Então, de acordo com o testemunho da própria santa, o milagre aconteceu. Em seu quarto, na cama, Clara viu e ouviu a missa completa e ainda pôde até comungar. Escutei, por graça do Senhor, toda a solenidade celebrada nesta noite na igreja de São Francisco. E lá estive presente, recebendo até a Santa Comunhão. Agradeci comigo a nosso Senhor Jesus Cristo por tal graça a mim concedida. Por ter vivido essa transmissão da missa em seu próprio leito, Clara é agora chamada padroeira da televisão. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Amém. Mateus capítulo 18, versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diante das palavras de Jesus sobre a correção fraterna e a reconciliação, Pedro pergunta: Quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? 7 é um número que significa perfeição, e no caso da proposta de Pedro, 7 é sinônimo de sempre. Mas Jesus vai mais longe. Elimine tudo e todos os limites possíveis
que se possa impor para o perdão. Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. É como se ele dissesse: não, Pedro, você não deve mais do que sempre perdoar. Já que não há proporção entre o amor de Deus por nós e o amor por nosso irmão, perdoar sempre ainda é pouco. Aqui é evocado o episódio de Lameque, lá no Antigo Testamento. Lameque disse às suas esposas, Ada e Sula: escutem minha voz, escutem minhas palavras. Eu matei um homem por meu arranhão e um menino por minha contusão. 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 77. Gênesis capítulo 4. A tarefa das comunidades, a nossa tarefa, é reverter o processo da espiral da violência. Para esclarecer sua resposta a Pedro, Jesus conta a parábola do perdão sem limites. A parábola é uma alegoria, ou seja, Jesus fala de um mestre, mas está se referindo a Deus, o que explica os enormes contrastes da parábola. Como veremos, apesar de serem coisas muito cotidianas, há algo nessa história que não acontece na vida no dia a dia. Na história que Jesus conta, o patrão segue as regras da lei da época. Era seu direito pegar um empregado com toda a sua família e mantê-lo na prisão até que pagasse sua dívida fazendo trabalho escravo. Mas, quando perguntado pelo funcionário endividado, o patrão perdoa então a sua dívida. O que chama a atenção é o valor da dívida. Segundo uma antiga tradição, seria 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, um talento equivale a 35 quilos de ouro. De acordo com os cálculos feitos, 10.000 talentos equivalem a 350 toneladas de ouro. Mesmo que o devedor e sua família tivessem trabalhado a vida toda, eles jamais seriam capazes de juntar 350 toneladas de ouro. O cálculo extremo é feito a propósito. Nossa dívida para com Deus é incalculável. Assim que ele saiu, aquele servo encontrou um colega que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocou e disse: paga o que me deves. Devia-lhe 100 denários, ou seja, o salário de 100 dias de trabalho. Alguns estimam que eram 30 gramas de ouro. Não havia comparação entre os dois, mas nos faz entender a atitude do funcionário. O patrão lhe perdoa 350 toneladas de ouro e ele é incapaz de perdoar 300 gramas. Em vez do perdão, ele faz com o seu colega o que o patrão poderia ter feito com ele, mas não fez. Mantém seu companheiro preso de acordo com as regras da lei até que pagasse toda a dívida. Atitude desumana. Vendo o que estava acontecendo, os outros servos ficaram tristes e foram relatar ao seu patrão tudo o que havia acontecido. Perante o amor de Deus que perdoa livremente a nossa dívida de 350 toneladas de ouro, é mais do que justo que perdoemos o nosso irmão que tem uma pequena dívida de 30 gramas. O perdão de Deus é ilimitado. O único limite para a gratuidade da misericórdia de Deus vem de nós mesmos, de nossa incapacidade de perdoar o nosso irmão. Mateus 18. Assim dizemos e pedimos ao Pai: perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Querido ouvinte, é a mesma coisa, é a mesma história que se repete a cada dia na nossa vida. A sociedade do Império Romano era dura e sem coração, sem espaço para os pequenos. As sinagogas eram exigentes e não ofereciam lugar para ninguém. Nas comunidades cristãs, o rigor de alguns na observância da lei levou os mesmos critérios de convivência da sociedade e da sinagoga. Assim, nas comunidades começaram a aparecer as mesmas divisões que existiam na sociedade e na sinagoga. A comunidade cristã, em vez de ser um espaço acolhedor, tornou-se um lugar de condenação. Ao unir as palavras de Jesus, Mateus quer iluminar o caminho dos seguidores de Jesus, para que as comunidades sejam um espaço alternativo de solidariedade e fraternidade. Será que teríamos a coragem de considerar mais o pedido de Jesus, que nos ensina o perdão, do que as nossas convicções e mágoas e simplesmente liberar o perdão? Caro ouvinte, eu sei que não é fácil, mas não tem como calar o pedido que Jesus faz para mim e para você,
neste dia de hoje. Como dito no início, Santa Clara, a Dama de Assis. Clara nasceu em Assis no ano de 1193, no seio de uma família da nobreza italiana muito rica. Mas sua vida mudou radicalmente. Clara foi a primeira mulher da igreja a se entusiasmar com o ideal de São Francisco. Desde jovem adquiriu o hábito de rezar diariamente e se mortificar. Também exercitava com frequência a piedade cristã, distribuindo esmolas e atendendo com disponibilidade as pessoas necessitadas que a procuravam. Fazia isso espontaneamente, como demonstração do seu sincero e fervoroso amor a Deus. Aos 19 anos de idade, fugiu de casa e se apresentou na igreja de Santa Maria dos Anjos, onde era aguardada por Francisco e seus frades. Nessa noite fez uma oração de renúncia ao mundo, por amor ao sagrado e santíssimo menino Jesus. Entregou aos frades sua veste luxuosa e vestiu uma túnica de lã, semelhante à deles, ajustada ao corpo por um cinto de corda. Clara viveu no mosteiro beneditino para conhecer o ritmo de uma vida comunitária. Depois, conduzida por Francisco, foi para o mosteiro de São Damião, formando com outras mulheres a Ordem Segunda Franciscana, depois chamadas de Clarissas. Em 1216, Clara aceitou para sua ordem as regras beneditinas e o título de abadesa, mas manteve o carisma franciscano. A partir de 1224, Clara adoeceu e foi aos poucos definhando. De sua cela, através de visões, acompanhou o funeral de São Francisco. Por essas visões, que pareciam filmes projetados numa tela, Santa Clara, como já dito no início, é considerada a padroeira da televisão e de todos os seus profissionais. Clara morreu no ano de 1253 e foi proclamada santa 2 anos após a sua morte. Creio firmemente que sabeis que o reino dos céus não é prometido e dado pelo Senhor, senão aos pobres. Porque quando se ama uma coisa temporal, perde-se o fruto da caridade. Não se pode servir a Deus e às riquezas, porque ou se ama a um e se odeia as outras, ou serve-se a Deus e desprezam-se as riquezas. Não dá para ser glorioso no mundo e lá reinar com Cristo. Ajudai-nos, Santa Clara, a escolher o melhor caminho. Amém. Por intercessão de Santa Clara de Assis, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta, nos falamos amanhã.